Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão ou caminharão e não se fatigarão. Neste tempo, nós estamos estudando sobre este pequeno versículo que talvez você, mesmo não sendo talvez um assíduo leitor da palavra de Deus, ou não tenha, talvez não seja frequentador de uma igreja ou de uma congregação, já tenha em algum momento ouvido este versículo como uma frase de esperança, de aliento e de trazer confiança para o seu coração. E explicávamos no vídeo anterior que esperar em Deus é uma condição, um requisito que Deus colocou para que pudéssemos acessar as 4 bênçãos que vêm como promessa, porque inclusive elas estão em muitas versões, inclusive no tempo futuro. Não, subirão, caminharão, correrão, e isto tudo, renovarão suas forças. Todos estes termos, estando no futuro, demonstram que Deus não está somente como que preso neste momento, e que Ele só conheça este estado ou este estágio das nossas vidas. Não, Ele fala de algo muito mais grande, muito mais amplo, aonde Deus abarca nosso antes, durante e depois. Ele conhece os corações, Ele conhece desde que fomos engendrados no ventre das nossas mães, qual seria a atitude dos nossos corações, o desejo dos nossos corações, o anelo das nossas almas, as nossas decisões. E isto é algo que faz com que Deus tenha poder para poder dirigir as nossas vidas no presente, para chegarmos a um futuro cumprindo o propósito para o qual Ele nos tem criado. E explicávamos que esta palavra, esperar, ela tem várias conotações, vários significados, e resumíamos 4 aspectos dela: silêncio, expectativa e esperança, estar atento e servir. E resumíamos todas estas 4 aspectos que foram explicados em uma frase, como um resumo de tudo que nós explicamos no vídeo anterior. E dizíamos: esperar em Deus é ter um coração quieto e tranquilo, numa atitude de expectativa, a fim de ouvir o que Ele possa ter a dizer e cumprir sua instrução. Com este entendimento do que é esperar em Deus, nós chegamos ou vamos acessar agora o entendimento do que significa a primeira bênção que está vinculada a este requisito, a esta condição que Deus colocou. E explicávamos que é uma condição que todo ser humano pode cumprir. Eu não necessito ser um pastor, uma missionária, alguém que tenha todo o conhecimento bíblico para poder esperar em Deus. Não, esta condição pode ser cumprida por todo e qualquer cristão, toda e qualquer pessoa que decidiu confiar em Deus e seguir os seus mandamentos, as suas instruções, pode esperar nele. E a primeira bênção que está para aquele que decidiu esperar em Deus é: renovarão suas forças. Renovar as forças. Como seria isto? Muitos buscam tomar energéticos, muitos buscam comer um chocolate, uma boa torta de chocolate, um café.
Mas nós não estamos falando necessariamente deste tipo de força, de energia que nós podemos, de alguma forma, dar ao nosso corpo físico. Nós falamos de uma atitude onde a nossa força está sempre sendo cada dia renovada e fortalecida. A tradução ou a forma de entender este renovar é utilizar a palavra trocar. Você pode utilizar a palavra trocar como fosse um sinônimo de renovar. Então, se eu falo em trocar as forças, eu estaria falando em trocar as forças que estão fracas, que já não suprem a minha necessidade, por uma força maior, por uma força renovada, por uma força nova. E já você vai entender por que eu coloco estas comparações. Então, se nós fôssemos colocar isso um pouco mais claro, nós poderíamos dizer que renovar as forças significa trocar as forças. É o mesmo termo que é utilizado quando falamos em trocar de vestimenta. Olha isso. Significa que nós deixaremos de lado nossas forças e nos vestiremos como se fosse um traje, a força de Deus. Isso é muito sugestivo. E como não entender a necessidade disto para o tempo em que nós estamos vivendo? Um tempo onde está sendo dado um enfoque tremendo para a força humana, para o ser humano, para tudo que ele é capaz de conquistar através do seu esforço, através do seu conhecimento, das suas forças. Creio que nunca se falou tanto em exercícios físicos, em ter um corpo que está com sua massa muscular fortalecida, com seus ossos bem nutridos e bem sustentados por estes músculos, com um coração, com uma musculação que sim possa suportar, que ele chegue a estar longevo e com muita saúde. Todas estas coisas são boas, porém não podem fazer com que o homem passe a crer que esta força, esta condição que ele pode lograr, seja algo que substitua esta necessidade, de que ele troque esta força humana de esperar, de confiar, de depender do Espírito para com a força de Deus. Não existe o que possa ser algo superior a que possamos vestir esta força do Senhor. Não existe comparação, não existe nada que o ser humano possa desenvolver ou está em seu acesso às suas mãos e que já está disponível, que se compare à força de Deus. Capítulo 40 termina com este versículo que nós estamos falando neste momento, onde aclara que ao esperar nele virão estas 4 bênçãos. Porém, dentro de todo o capítulo 40 da palavra de Deus, você vai encontrar o tempo inteiro Deus fazendo uma comparação entre a fragilidade do homem e a força e a grandeza de Deus. Para isso eu quero que você ponha atenção, coloque atenção na leitura deste texto. Isaías, capítulo 40, versículo 1 e adiante. Olha o que ele diz. Consolai, consolai o meu povo, diz o meu Deus. Falai ao coração de Jerusalém
bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia. Milícia fala de luta. Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isto foi o que João Batista realizou. Todo vale será aterrado e nivelados. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará os que o seu galardão, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão medirá as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que
coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em maldade os juízes, em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por ele e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem uma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Somente ler este capítulo de Isaías já nos levanta o ânimo. E ele deixa aqui muitas coisas, estão claríssimas. Nós falávamos em outra sequência de estudos de Romanos a importância de reconhecermos a Deus, de podermos reconhecer e conhecer a sua soberania, a sua divindade, o seu eterno poder e as condições que somente ele tem, os atributos divinos, que fazem dele este ser. O ser que está por cima, diz que ele está sentado na redondeza da terra quando os homens estão buscando madeira para cortar e para formar aí uma imagem, daí levam para um ourives para que isso coloque ouro, prata, tudo para que possa ter um valor, depois tentam que isto esteja fixo em cima de uma madeira que não se corrompe, para que possa estar sustentado e não se mova, quando nós sabemos que isto tudo é uma mentira, porque só existe um, que é o Senhor. E aqui ele dá todas as características de como Deus formou as coisas
infinitas, até mesmo as estrelas, que ele pode contar e saber o nome de cada uma delas. E ele mesmo diz: como pode ser que vocês, vendo isto, conhecendo e reconhecendo o tamanho poder, sendo vocês como a erva, ele compara aos povos, as pessoas, como erva e flor da erva, que se seca, que cai, que um vento, um sopro e uma tempestade desfaz isso como uma palha. E ele diz que os príncipes desta terra, os juízes, são encontrados nulos. Os príncipes, para ele, não têm nenhum poder diante dele. E o pior, ele coloca as nações como se fossem nada, menos que nada. Um pingo de água caiu de um balde, um grão de pó que ficou sobre a balança. Ele diz que são como o vácuo. O vácuo é absolutamente nada, vazio, oco. Não existe nada ali. Então, para aquele que se achou muito em ser um rei de uma nação, para aquele que se crê ser alguém com muito poder, porque chegou a ser o presidente de uma nação, ou algum príncipe, alguém que chegou a estar em uma posição no governo, uma alta posição, ou que teve uma certa destaque aonde esteja, seja você na parte eclesiástica, na parte governamental ou social na sua cidade, Deus diz que isto é vácuo, isto é nada, menos que nada. E ele chama a atenção para aqueles que têm a condição de anunciar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. Jesus, a obra de Jesus. Estes sim, deveriam levantar a sua voz, deveriam dizer isto com força, com confiança, crendo, com esperança, sabendo que este Deus que formou tudo isto e que tem o poder para transformar em pó, em nada, o que muitos creem ser não o acabouço, o poder mais grande. Deus diz que é nada, diz que realmente o poder é aquele que pode anunciar a boa nova. E se você conheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem de Deus a autoridade para levantar a sua voz e anunciar que se acerca, se aproxima, está próximo o tempo em que ele virá com a recompensa. Diz que ele vem, adiante dele está, o versículo 10, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Ele vem com galardões, presentes, ele vem com recompensa para aqueles que foram fiéis, que anunciaram e que se mantiveram firmes, mesmo quando príncipes, juízes, reis, governantes, presidentes disseram que eram donos da lei e da nação aonde você estava. Ele diz que estas pessoas são nulos, como erva. Podem estar, mas já não estarão. Quantos líderes neste mundo que acharam que tinham o poder para fazer e desfazer com as pessoas que estavam debaixo do seu domínio e que hoje você nem ouve mais deles. Nações que já não existem, foram nações que se levantaram para dizer que exterminariam o povo que estava em determinada região e seriam os donos daquela região. Hoje não existem. Ninguém sabe que existiu eles algum dia.
Isto Deus está fazendo memória, chamando a atenção do seu povo, dizendo: como vocês se esquecem? Como vocês se esquecem quem sou eu? O que eu fiz? Quem pode fazer o que eu faço? E ele começa a narrar quantas coisas ele fez. Não existe quem possa fazer o que ele fez. E ele diz: levantem a sua voz, fiquem firmes, digam com confiança, porque eu venho, e quando eu vier, eu vou dar o galardão e a recompensa para cada um que fez isto. Disse que a glória de Deus, esta glória, se manifestará. O versículo 5 do capítulo 40 diz: a glória do Senhor se manifestará a toda carne, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Em Abacuque, no capítulo 2, versículo 14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E no capítulo 3 de Abacuque, o versículo 3, a parte B do versículo diz: a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ou seja, Deus não mente. Os céus está cheia da sua glória. Este conhecimento desta glória deve ser algo que eu expresse, que eu anuncie, que encha esta terra deste conhecimento, para que ninguém deixe de saber que existe a glória de Deus que está no céu, e que este conhecimento, enchendo a terra, vai ser manifesto através de toda carne. É a boca do Senhor quem diz isso. Então Deus decidiu que seria através da nossa carne que a glória dele se manifestaria nesta terra. Por isso o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. Nem existe mais o templo físico em Jerusalém, para que ninguém se confunda. A presença de Deus hoje não está dentro daquelas paredes de pedra, de ouro. A presença de Deus hoje está dentro do nosso corpo de carne. E esta glória se manifesta nesta terra através do meu corpo e do seu corpo, através da nossa carne. Por isso, tão importante que nós cuidemos do nosso ser de forma integral. Meu espírito, minha alma e meu corpo. E que é então que ele quer? Que nós entendamos que a primeira bênção que virá para aquele que decidiu esperar em Deus é que se renovarão as suas forças. E quem não esteve um dia sentindo as suas forças decaírem, quem não sentiu em algum momento que praticamente já não tinha aquele mesmo fervor e que estava com uma fé, como que sua fé já não estivesse com o mesmo poder e que já não tinha mais estas forças e que você passava agora a crer que de repente já não tinha o mesmo vigor ou a mesma sabedoria em anunciar o reino, as coisas de Deus. Parece ser difícil de ser abençoado, não está conseguindo servir com o mesmo poder de antes. Todas estas coisas, quando não conseguimos realizar as coisas exatamente como nós costumávamos fazer antes,
não quer dizer que nós deixamos de servir ou de crer ou de confiar em Deus. Este é sinal de que você está crescendo. Chegou o tempo de trocar a vestimenta. Falávamos que muitas vezes existem momentos em nossas vidas que temos a impressão que já não estamos conseguindo servir a Deus com o mesmo vigor, com a mesma intensidade, como se o que estivéssemos fazendo era como uma repetição ou como algo que não tenha aquele mesmo ânimo, aquele mesmo incentivo e ânimo e fé anteriores. Para muitos este é um momento, às vezes, até de duvidar que estão servindo como deveriam. E alguns de fora que não têm este entendimento podem até julgar esta pessoa. Pode haver momentos em seu ministério, em sua vida cristã, em que poderá parecer que você deixou de ter a fé que muitos viram você professar. Porém, o que nós queremos deixar neste vídeo para você é que você entenda que existem momentos em nossas vidas, durante este caminhar com Deus, em que chegarão momentos em que nós necessitaremos trocar de vestimentas, mudar as vestes. São momentos em que Deus necessita que você seja levado a estar a sós com Ele. E neste momento de estar a sós com Deus, Ele possa revestir você com as forças dEle, para que você possa seguir empreendendo esta caminhada com Ele, indo de um degrau a outro de glória e cada vez podendo crescer e amadurecer mais no Senhor. Que este não seja o momento de você desistir ou de você sentir que foi em vão tudo o que você fez. Longe de dizermos que nós temos uma condição superior ao que Deus possa nos dar, ou pior, que nós possamos acreditar que Deus não possa nos dar algo ainda mais, algo superior ou maior do que já tivemos com Ele. O que nós devemos entender é que estes momentos nas nossas vidas são momentos onde Deus nos chama para trocar as nossas forças. Ele está mudando. É um momento onde eu necessito depositar minhas forças em seus pés e receber o revestimento das forças dele. É a renovação das minhas forças. Este é um processo que, assim como nós vemos as crianças, elas nascem e vão crescendo, e muitas vezes existem roupas lindas que ganharam das pessoas que tanto nos amam e amam aos nossos filhos, mas que de repente o seu filho não pôde vestir aquela roupa tanto quanto você gostaria, porque ele cresceu. Já é pequena, a roupa já não dá. Esta é a situação. Isto significa renovar, trocar. E ele necessita que quando chegue este momento, eu esteja disposta a aceitar que ele troque a minha vestimenta. Já viram aquelas crianças, quando é criança, você tem que dizer, fique quieto, pare, espere, para que o pai possa conseguir colocar a meia, trocar a roupa e vestir esta criança para que possa ir ao colégio, ou possa ir aonde vão necessitar ir à igreja ou passear. E é
às vezes difícil para que os pais consigam que a criança esteja quieto, esperando para que possa estar pronto para poder se mover e sair. E muitas vezes, assim como as crianças, queremos insistir em utilizar aquela roupa que já não nos dá, já não serve. E aí você pode tentar esticar, puxar de um lado, de outro, mas vai ficar ridículo. Quem olha vai saber que não dá mais. Você necessita de uma roupa maior. Este é o tempo. Talvez o que você esteja sentindo não seja nada mais que isto. A necessidade de que Deus renove suas forças. Que Deus troque as suas forças. Que Deus troque a sua vestimenta. Que Ele mude a sua vestimenta. E para isto, é importante que você entenda este processo e queira e se adapte, e que você se submeta. Não é que conforme nós vamos crescendo, chega um momento em que você sabe que necessita trocar a roupa ou se vestir para poder sair para aquele ou a este lugar. E cada lugar vai necessitar este tipo de vestimenta. E ainda que o seu pai e a sua mãe já não estejam aí, você sabe que necessita trocar de vestimenta naquele momento. Isso é o que Deus está querendo que entendamos. Talvez exista um momento em que Ele terá, assim como um pai com uma criança pequena, dizer: quieto, espere, pare um pouco, deixe eu colocar esta roupa em você, tire esta. Porém, vai chegar um momento em que este processo, que não para, ele seguirá crescendo, porque você necessita seguir crescendo. E cada vez Deus terá roupas novas e maiores para poder pôr em você. Não duvide, Deus tem um guarda-roupa muito grande e com toda a provisão que necessitamos para poder vestir-nos com vestimentas novas, segundo aquele novo estágio que Ele nos está levando. E você? Já se sentiu incômodo e necessitando que Deus revista a sua vida com novas forças? Você já se sentiu como que não tivesse mais espaço para poder crescer segundo o que Deus tem colocado no seu coração? É importante que você não se resista a este novo ambiente ou esta nova fase que Deus quer te entregar. Existem experiências tremendas que Deus permitiu que nós estivéssemos vivendo em cada uma das fases que nós já passamos. Porém, nós não podemos nos aferrar e agarrar a isto para não querer seguir a outra fase que Ele quer abrir para as nossas vidas. Em Salmo 25, versículo 5 diz: em Ti confio ou coloco minha esperança o dia todo. Em Ti coloco minha esperança o dia todo. Isto quer dizer de uma atitude que todo o tempo eu vou estar com esta predisposição de aceitar que Deus troque esta força humana fraca, falha, por uma força sobrenatural, poderosa e grande, que é dele, e que Ele quer nos revestir para que possamos ter esta autoridade para andar nesta terra, enchendo a terra com a sua glória, ao expressar em alta voz o
que significa conhecer a boa nova e dar a conhecer ela aos perdidos. Que Deus te abençoe com este tempo de renovar e trocar toda a força humana por uma força poderosa e grande, sobrenatural, que vem dele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.